anticristo já está entre nós? Poderia ser um líder, político ou religioso, brasileiro? O que a Bíblia fala? Quem ele é? Essas e outras perguntas trataremos de explicar ao longo deste vídeo. Então, assista ao vídeo até o final. Aproveita e já se inscreve no canal e dá o seu like e ajude a mensagem a chegar cada dia a mais e mais pessoas. Desde o início da história, o conceito de anticristo tem sido uma preocupação para muitos cristãos. O anticristo é descrito na Bíblia como um ser maligno que irá surgir no fim dos tempos e tentará destruir a fé cristã. Ao longo da história, muitos líderes políticos e religiosos foram identificados como anticristo. Alguns desses personagens foram vistos como ameaças ao cristianismo, enquanto outros foram perseguidores dos cristãos. A palavra anticristo pode ser traduzida como contra Cristo, então algumas pessoas entendem que o anticristo é, na verdade, um espírito ou movimento que se colocará contra Jesus e os cristãos. O versículo de 1 João capítulo 2 versículo 18 sugere isso, dizendo: Filhinhos, esta é a última hora, e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Afinal, de acordo com a Bíblia, quem será o anticristo? A Bíblia não apresenta uma descrição precisa do anticristo, mas o retrata como uma figura de poder e influência que se opõe a Cristo e à sua doutrina. Algumas passagens do Novo Testamento, especialmente no livro de João, mencionam o surgimento de falsos profetas e filhos da perdição que trabalharão para enganar as pessoas e levar ao mal. O anticristo é descrito como uma pessoa que negará a divindade de Jesus e tentará se passar como o verdadeiro Messias. A leitura de Apocalipse fala de um líder que exercerá um controle global, e, por esse motivo, teólogos afirmam que é impossível saber quem será o anticristo antes de sua ascensão. Eles afirmam: não podemos realmente saber quem é o anticristo definitivamente agora. E se você sabe quem ele é, então, tenham mais notícias, você está no período da tribulação. Alguns estudiosos consideram, ainda, que o anticristo estará em destaque durante os últimos 7 anos da história da Terra e será um líder global que ficará em evidência por meio de um discurso de paz. Agora, vamos para o top 3 anticristo da história. Os principais personagens da história que já foram considerados anticristo. Em terceiro lugar, Nero. Um dos primeiros personagens na história a ser considerado o anticristo foi Nero. Nero foi o 5º imperador romano, que governou de 54 a 68 da era cristã. Ele é conhecido por ter sido um governante cruel e tirânico, sendo acusado de muitos crimes, incluindo a perseguição aos cristãos. A tradição histórica o aponta como responsável pelo incêndio de Roma em 64 d.C. Posteriormente, ele acusou os cristãos de terem iniciado o incêndio e os perseguiu com violência. A perseguição aos cristãos no período de Nero é amplamente considerada como a primeira perseguição sistemática contra a Igreja cristã na história da Igreja. Em segundo lugar, Joseph Stalin. Na época moderna, o líder soviético Joseph Stalin foi considerado por muitos cristãos como anticristo. Joseph Stalin foi um líder político soviético que governou a União Soviética como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética de 1922 até sua morte em 1953. Ele é amplamente considerado como um dos ditadores mais sanguinários e opressivos da história moderna. Stalin tinha uma relação tensa com os cristãos e com a religião em geral. Ele viu a religião como uma força conservadora que obstaculizava o progresso da sociedade e o desenvolvimento do Estado socialista. Sob seu comando,
Stalin liderou uma série de campanhas de perseguição contra a Igreja Ortodoxa Russa e outras religiões. Muitos clérigos foram presos, executados ou enviados para campos de trabalhos forçados, e muitas igrejas foram fechadas ou destruídas. Além disso, a educação religiosa foi banida nas escolas e as pessoas foram forçadas a participar de cerimônias comunistas. Stalin viu a religião como uma ameaça para o Estado socialista e tratou os cristãos com hostilidade e opressão. E em primeiro lugar, Hitler. Este foi, indiscutivelmente, um dos piores seres humanos que já pisou na Terra. Não por acaso, o personagem mais referido como a personificação do mal, e, consequentemente, do anticristo. Adolf Hitler, líder do partido nazista na Alemanha, tinha uma relação controversa com a religião e especialmente com os cristãos. Embora ele tenha sido batizado como cristão, posteriormente rejeitou a fé cristã e a considerou uma ameaça ao seu ideal de uma sociedade ariana. O nazismo pregava um culto ao Estado e ao líder, o que colocava em segundo plano as crenças religiosas. Durante o regime nazista, a igreja foi perseguida e muitos líderes religiosos foram presos ou mortos. Além disso, muitos cristãos foram perseguidos juntamente com outros grupos considerados indesejáveis pelo regime, como judeus, ciganos e homossexuais. Algumas pessoas acreditam que Hitler, com seu regime nazista, cumpriu algumas das profecias bíblicas relacionadas ao anticristo, como a perseguição aos judeus e ao povo cristão, além de sua ambição global de poder e dominação. Em conclusão, a figura do anticristo tem sido um tema de preocupação para os cristãos ao longo da história. De Nero a Stalin, muitos líderes políticos e religiosos já foram identificados como anticristo. Embora essas identificações sejam controversas, elas continuam a ser uma fonte de discussão e debate entre os cristãos. Agora, falando abertamente, eu sei que muitos de vocês vieram até este vídeo para saber se algum líder político ou religioso brasileiro pode ser considerado anticristo. Embora seja impossível termos uma resposta definitiva para essa pergunta, parece-nos muito pouco provável que isso seja verdade, uma vez que, de acordo com as Escrituras, o anticristo terá influência mundial e será responsável por instalar uma suposta paz entre os povos e nações, e nenhum líder brasileiro atual tem esse nível de importância e prestígio. Preferimos acreditar, assim como já dito, que os líderes atuais que pregam contra Jesus e seus ensinamentos estejam pavimentando o caminho por onde o anticristo passará, e isso nos faz crer estar próximo a este acontecimento. E você, acredita que o anticristo já esteja por aí? Estaria a humanidade já pavimentando o caminho para a passagem dele? Escreva aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar sempre por dentro de todas as novidades do canal. Faça a sua parte ajudando a palavra a chegar a toda criatura. Até breve!